Estou no município de Taubaté para falarmos hoje sobre a atuação dos profissionais, zootecnistas, médicos veterinários, técnicos em agropecuária, na assistência técnica, na consultoria, visando principalmente o profissionalismo na atividade da ovinocultura e da capinocultura. Eu estou aqui com o zootecnista Silas Pinto Greca, um colega já de longa data, um apaixonado pela ovinocultura e um especialista na área. Silas, obrigado por receber a Expedição Meu Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para fazer esse bate-papo, né? Quanto tempo a gente tem se falado aí por telefone, conversando muito, mas tem um tempo que a gente não se encontra efetivamente, né, de estarmos pessoalmente. Obrigado por nos receber aqui. Isso aí, Luciano. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa expedição, que tem uma relevância gigantesca aí na ovinocultura. Com certeza vamos colher muito fruto em cima disso. E convido você a assistir o vídeo, que a gente vai falar de muita coisa boa na ovinocultura, principalmente em como encontrar essa viabilidade que a gente sabe que existe dentro da criação de cordeiro. E nesse bate-papo nós vamos fazer diversas provocações, porque as provocações que vocês me fazem, as provocações que a gente está sempre conversando. Então você que está na atividade, quer entender do profissionalismo, da viabilidade da ovinocultura, você não pode perder e assistir esse vídeo por completo. Silas, falando aí da ovinocultura, você formou em zootecnia em Lavras, né? E desde a época de graduação, você já participava lá de vários eventos, de várias atividades ligadas à ovinocultura. A ovinocultura começou já desde a época de graduação. Como é que veio essa paixão pela atividade? É isso mesmo, Luciano. Eu tive a oportunidade de estudar na Federal de Lavras, na UFLA, e logo no primeiro semestre, a bovinocultura, como sempre, domina bastante. Exato. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o GAU, que é o Grupo de Apoio à Ovinocultura, que na época tinha o professor Juan Ramon, exatamente, como orientador. E foi realmente uma paixão, que a gente sabe que a ovinocultura ela causa isso na gente, né? É cativante, né? E desde então procurei trabalhar na área e cada vez mais evoluindo. Então comecei dentro da universidade como estagiário, depois, né, dentro do grupo ali, fui crescendo dentro do grupo também, assumi a coordenação do grupo durante o período e quando me formei em zootecnia, emendei num mestrado que foi para poder ter uma especificação em produção e nutrição de ruminantes, que no meu caso, de pequenos ruminantes, onde eu trabalhei. Também em Lavras, mestrado também em Lavras? Também em Lavras, isso. E quando eu me formei na graduação, o assunto da minha monografia foi verminose, que é um desafio relevante. Permanente, né? É verdade. Exato. E depois, no meu mestrado, eu trabalhei também com produção de leite, onde a gente fez um experimento com cruzas genéticas, mas sempre olhando essa parte de produtividade e viabilidade da ovinocultura. Bom, o GAU, né, o Grupo de Apoio à Ovinocultura, lá completou 25 anos no ano passado, já tem diversos egressos, né, do GAU e da UFLA trabalhando com a ovinocultura por esse Brasil afora, e te possibilitou também várias experiências práticas, né, Silas? Inclusive vocês tinham um grupo lá de amigos que inclusive se aventuraram de buscar uma propriedade, de criar e de fazer, ainda na graduação, não foi? Por época que vocês também foram se aventurar a ser criadores. Exatamente. Como a gente, né, fica na teoria ali, além da prática que a gente tem dentro da universidade, nada melhor do que o campo ali, né, para poder dar esse conhecimento para a gente. Então, logo depois ali, no final da graduação, também tive essa outra oportunidade, que foi de ter uma sociedade onde a gente alcançou um rebanho com 1000 matrizes. Vocês chegaram a ter 1000 matrizes? 1000 matrizes, um desafio, assim, muito bom de ter ultrapassado. E depois de certo momento entendi que era a hora de buscar disseminar tudo aquilo, né, que a gente conseguiu implementar no projeto para novamente, né, poder mostrar que a ovinocultura sim, ela é possível em diferentes cenários. Quantos anos de estrada já trabalhando com a ovinocultura, praticamente respirando 24 horas por dia a ovinocultura, né? Exatamente. Eu estou na ovinocultura, se a gente for contar aí, praticamente 15 anos nessa área e falando com bastante produtor, rodando bastante fazenda e conseguindo, né, aplicar técnicas aí importantes e possíveis de serem utilizadas para o produtor, né, sabendo que a gente, entendendo que a ovinocultura hoje ela é formada por grande parte como uma atividade secundária, né? Sem dúvida. Então conseguir entregar essa prática para que o produtor consiga aliar essas atividades é o que tem sido um diferencial aí também. Você toca num ponto que tem sido, de certa forma, às vezes até a dificuldade de a gente conseguir fazer com que o produtor trabalhe com profissionalismo na atividade. Pelo fato de ele estar ainda incipiente na atividade, começando a atividade, ele vem muitas vezes migrando de uma outra atividade para a atividade da ovinocultura. Essa ideia de que a atividade não é a principal, ele não leva com muito profissionalismo, e talvez aí comecem os problemas da atividade, né?
A gente costuma falar que para a atividade da ovinocultura e da capinocultura não dá para fazer meia boca, né? Não tem espaço para meia boca, né, Silas? Exatamente. A ovinocultura, uma frase que a gente escuta bastante é que a ovelha não é uma vaca pequena, e isso se faz verdade, né? Porque a ovinocultura ela tem determinados manejos onde a bovinocultura não necessita. E a ovinocultura, por ser de ciclo rápido, ela tem essa demanda do acompanhamento mais próximo, e foi isso que você comentou agora, por ter ela como atividade secundária, tratar ela como secundária. E esse é um grande desafio que a gente tem para poder mudar essa mentalidade do produtor e saber que a ovinocultura bem manejada, ela tem mesmo essa margem aí interessante de produção. Nesse período que você está, que veio desde a universidade, teve a oportunidade de ter um tempo como criador, e agora fazendo um trabalho de consultoria, daqui a pouco nós vamos falar desse trabalho de consultoria, que desafios você poderia enumerar como, na sua visão, que a ovinocultura brasileira tem hoje, em especial nessa região de atuação, região sudeste, ou centro-oeste, ou conquistar mesmo no próprio país? Bom, eu entendo que os principais desafios da ovinocultura, não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos principais, é a própria mentalidade de empreendedor da ovinocultura. Isso é uma grande diferença, e é importante a gente separar aí quem é empreendedor e quem é criador por hobby. Claro. Né? Para a gente não poder apontar o dedo e falar que determinada atividade não dá certo, sendo que o responsável por ela não visa ali o lucro em cima daquilo. Então, o principal desafio que eu vejo é essa mentalidade do produtor. E segundo, é entender que é uma atividade diferente na questão de manejo. Tá? Então, precisa ter esse conhecimento. E aí, uma coisa que eu falo bastante para os produtores é entender que o básico bem feito é o que vai garantir esse sucesso na atividade. Essa é uma frase que você usa bastante. Exatamente. Então, antes de querer dar um passo lá para frente, faz a base, que eu tenho certeza que o seu rebanho vai agradecer. Dentro desses desafios que você coloca, né, principalmente da mudança de mentalidade, do produtor entender a atividade como um negócio, como é que você vê a questão da escala ou do tamanho dos produtores? É uma pergunta quase que recorrente, que eu acredito que você escuta muito, eu escuto isso muito. Com quantas matrizes é viável a ovinocultura? Isso, o número mágico da ovinocultura, né? Resposta de R$1 milhão, né? Por muito tempo a gente ouviu um número de 300 matrizes, exatamente, né? Sempre falava disso, 300 matrizes, porém não é uma verdade, tá? O que eu tenho visto hoje diante dos trabalhos que eu presto de consultoria depende do cenário onde essa ovinocultura está inserida. Vou trazer uns exemplos aqui para poder facilitar. Uma média, se a gente for olhar no Sudeste aqui, você não vai ter esses números com mais precisão, mas o rebanho ele vai variar em torno aí de 100 animais, 150 animais. Exatamente. Então não estou falando de matriz, estou falando do rebanho total. Exato. Então de matriz a gente vai ficar no torno de 50 matrizes, 70, né? É verdade. Então com esse rebanho menor, como que você vai enxergar uma viabilidade dentro desse projeto? Primeiro você vai olhar o acionário. Então o que eu sempre recomendo fazer? Precisa olhar para o seu mercado. Tá. Qual a oportunidade de mercado que você tem e o que o mercado quer. Sabendo dessa informação, você vai entender o preço que é pago por aquele produto que você está entregando no final das contas. No caso, o cordeiro aqui, que nós estamos trabalhando carne, se for o caso. Né? Exatamente, pensando nessa produção na ovinocultura de corte. Diante dessa informação de mercado, qualidade e preço pago, você já tem meio caminho andado para entender quanto que tem que custar o seu cordeiro para você ter uma margem em cima disso. Claro que, se você tiver 10 ovelhas, o desafio de obter uma lucratividade em cima da atividade é muito maior. É a questão da escala, né? Exatamente. É o resultado final em função da escala, né? Isso, mas uma oportunidade que tem, bastante gente tem voltado para ela, através de incentivos como o programa do selo artesanal, né? O pequeno produtor ele tem a oportunidade de verticalizar a produção. Então, fazendo aí, seja os cortes, ou seja com produtos, charcutaria ou diversos outros tipos de produtos. Exatamente. Desse pessoal que você, desculpe te cortar, pessoal que você está assistindo, né, que você tem hoje a consultoria, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas qual que é o tamanho médio? Varia muito, mas na média, o que você vê um produtor que com aquele tamanho de rebanho se viabiliza, ele consegue manter a propriedade, ou pelo menos manter a atividade, ela se paga? Como é que você está vendo isso? Tá, bom, não vou falar um número preciso aqui, sim, claro. A gente também não influenciar, não tem outro número mágico. Exato, sempre deixar claro isso. Precisa fazer uma análise desse cenário para poder chegar nesse número. Mas diante aí da sua pergunta, dos clientes que eu atendo, vai variar em torno de 200 animais, 150 animais no rebanho total. Estou falando de 70 matrizes de média? 70 matrizes aproximadamente. Agora o importante é sempre o quê? Um assunto também que aparece muito de desafio é a mão de obra. É o colaborador dentro da propriedade.
Porém, isso eu vejo que é muito um reflexo do proprietário, do empreendedor. Claro que tem a situação social da região, mas também tem que permitir que o seu colaborador faça as ações demandadas. Por que eu estou trazendo esse ponto? Por exemplo, você indica o produtor que ele precisa pesar os cordeiros periodicamente para entender desempenho. Se o colaborador tem que amarrar uma porteira, pegar o bicho no pé, correr atrás de cachorro e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, com certeza ele vai fazer aquilo uma vez e depois não vai fazer mais. Outro ponto que ele pesa o animal, aquele peso você pega, enfia no bolso e não mostra para ele. Exatamente. Ele não está entendendo se está ganhando peso, o que está acontecendo. Ele tem que ter as informações e tem que gerenciar as informações, né? Tem que trabalhar em cima das informações. Com certeza. Né? Então tudo isso eu estou falando por quê? Para você diminuir essa quantidade, né, de colaborador dentro da propriedade, porque isso tem um custo significativo, e vai impactar diretamente nessa rentabilidade do negócio. E aí, dessa rentabilidade, sempre pautada em índices zootécnicos, que a gente também vai discutir bastante aqui. A gente tem conversado muito do custo de produção na ovinocultura, o que pesa, de certa forma, relativamente um percentual significativo, a alimentação. Com certeza. Aí dentro desse processo, uma outra discussão é definir o sistema de produção, né? Se é um sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo, e de que forma ele vai viabilizar isso. Como é que você está entendendo, como é que você está vendo também essa diversidade dos sistemas de produção? Como é que tem ficado a média desse pessoal? Tá. Hoje tem produtores do Brasil inteiro que estão com a gente no trabalho de consultoria e vem a questão do cenário de novo, que é a capacidade produtiva de pastagem, né, característica dessa pastagem. Então não tem também um melhor, vamos falar, esse aqui é garantido que vai entregar retorno. O que a gente sabe é o seguinte, a ovinocultura, a ovelha, ela é ruminante. Então quanto mais a gente deixar ela no pasto, em questão de atender a exigência nutricional, menor vai ser o custo desse animal dentro do sistema de produção. Perfeito. Agora, o cordeiro, eu uso também uma outra frase, que é o quê? O cordeiro, ele não nasce ruminante. Ele é praticamente um monogástrico, então ele tem uma alta capacidade de conversão desse concentrado. E aí, diretamente falando isso, o sistema ele acaba se tornando semi-intensivo. Porque você vai trabalhar os cordeiros confinados, quando tem uma conversão maior, para você chegar no menor tempo possível, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia. Né? Isso, e claro, olhando para o seu mercado. Se na região que você mora, não, aqui todo mundo compra já animal de 8, 9 meses, com 30 quilos, e eu deixo a pasto, tudo bem, é o mercado que você tem a oportunidade de se trabalhar. O que não quer dizer que não é inviável fazer a pasto. Vai ganhar menos peso, e o perfil do cliente, ou para onde ele vai colocar, tem um tipo de animal também que vai ser formado. Exatamente. Eu puxo o exemplo de cadeias paralelas para ficar claro de entender. Claro. Se na sua região quer comprar leite A, você vai produzir leite C, vai vender para quem? Para quem vender, vai vender mais barato. Com certeza. Não vai conseguir. Agora, tem região que leite C, estou dando um exemplo aqui, mas se não é o leite B, ele vai ter uma maior margem do que um leite A, dependendo dessa região, da demanda. Então, o cordeiro tem essa característica, entender isso. Tem uma demanda de um cordeiro precoce, onde eu preciso usar essa potência dele de conversão no concentrado para ganhar peso? Tem. Então, com certeza, é um caminho a ser seguido. Silas, um outro detalhe que a gente tem conversado muito e que eu tenho visto nas propriedades é ainda uma dúvida ou uma indefinição do produtor quanto a desmame. Né? Desmamo quando... Né? Como eu faço esse desmame, e se eu faço um desmame precoce, eu aproveito a ovelha mais para ter esse desmame, pensando também nesse intervalo de partes que eu quero que a ovelha entre no cio mais rápido para fazer. Como é que está essa equação? O que você tem preconizado em relação ao desmame e a esse manejo pós-desmame? Ótima pergunta. Essa semana mesmo a gente já conversou no grupo dentro da comunidade OvinoPro, na parte de manejos, sobre desmame. Um ponto importante a se olhar no desmame é a ovelha na produção de leite. No meu ponto de vista, a data do desmame ela tem que te ajudar a evitar problemas de mamite. Porque a gente sabe que hoje a mamite no rebanho da ovinocultura é um problema sério, né, de ser encarado principalmente para quem vai comprar a matriz. É verdade. Compra uma matriz solteira, vazia, ela emprenha, a mamite não está tão destacada naquele momento, porém entra em terceira gestação, já aparece lá um tijolo. O problema, exatamente. Então, essa questão do desmame, eu busco sempre trabalhar com 90 dias. Tá? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho comentado com o pessoal, e aí me corrija se eu estiver errado, nós estamos aqui exatamente para fazer uma tempestade de ideias e as provocações. Normalmente, nós estamos falando aí num ciclo de produção, entendendo que a ovelha, né, é a nossa máquina de fazer cordeiro,
e tem que ser olhada com muito carinho, a gente tem que trabalhar muito essa ovelha, porque é a nossa fábrica de produção de carne, está ali na ovelha. Isso. A gente vai preparar essa ovelha lá antes da monta, né, fazendo ali, deixar ela com score 3,5 a 4, prepara essa ovelha, faz a monta, ela vai ficar ali 5 meses gestando, normalmente ela também vai estar mantendo ou ganhando peso nesse período. Quer dizer, eu preparei essa ovelha que ela está produzindo, mantendo o score corporal, produzindo cordeiro, produzindo leite. Uhum. Então eu tenho que aproveitar essa ovelha que eu preparei, não tem sentido eu fazer desmame precoce. Claro. Né? Claro. Quer dizer, pelo menos a minha opinião é que eu tenho falado com os produtores e que tem discutido para que eu vou desmamar com uns 45, 60 dias, que a ovelha ainda tem mais, pelo menos 30 dias ali que eu posso aproveitar o leite de uma coisa que eu já preparei lá atrás. Você comunga nessa ideia? Com certeza. E é importante ter essa ideia de que vamos usar aqui a curva de lactação. Por favor, vamos lá. Né? Vou pensar num gráfico aqui de produção, ela vai parir, né? E ela vai vir subir na produção, vai entrar num pico ali por volta de 28, 30 dias. Okay. Tá? 28 a 35 dias ela vai dar o pico dela de produção de leite. Depois essa curva vai começar a cair. Como a gente está falando de uma ovinocultura de corte, qual é o raciocínio? A gente não quer estender essa queda. A gente quer que seja uma queda mais acentuada, tá? Para poder secar a ovelha e pensando, a ovelha ela vai produzir cordeiro, ela não vai produzir leite. Claro, é uma ovinocultura de leite, tá? Para quem tem ovinocultura de leite, é outra estratégia. Né? Exatamente. Então, como tem esse conhecimento da curva, o que eu busco fazer e orientar os ovinocultores? É justamente isso, pegar essa fase onde a ovelha tem uma alta capacidade de produção de leite, ou seja, ela vai converter a dieta que você entregar para ela, sempre atendendo a exigência nutricional, né? Vamos lembrar disso. Lógico. Né? Então essa ovelha, vamos pensar assim, ela pariu, o cordeiro está ali com ela, eu recomendo fazer o quê? Os primeiros 30 dias, esse cordeiro ele tem que ficar com a mãe 24 horas por dia. Tá? A gente sabe o quê? Um cordeiro, quando ele está com a mãe 24 horas por dia, ele pode chegar aí na mãe dele fazer o movimento de mamada 70 vezes por dia. Então isso é um estímulo contínuo que tem. Ela produz, esgota, e a coisa vai caminhando. E a exigência nutricional do cordeiro nos primeiros 30 dias, até os primeiros 15 dias é 100% dependendo do leite, vamos colocar assim. Ele não tem o rumen desenvolvido, não tem papel ruminal, não vai aproveitar nada de qualquer tipo de concentrado, de volumoso que eu for fornecer. Exatamente. Ele pode até ir ali no CRIP, dar uma procurada, mas... Uma beliscada, curioso, mas não está convertendo, né? Isso. Então, depois dos 15 aos 30 dias, isso aí já começa a diminuir um pouco a porcentagem, mas é significativa ainda a dependência do leite, né? Exato. Então, até 30 dias, deixa o cordeiro aproveitar esse leite da mãe, e foi o ponto que você tocou aqui, que a gente já preparou essa ovelha no pré-parto para ela vir produzindo bastante leite, além de parir um cordeiro mais pesado, que aumenta a taxa de sobrevivência, né? Então, né, pessoal, fica ligado que tudo está correlacionado. É um conjunto, é uma sequência de ações, exatamente, né? É um ciclo de produção que está ali, qualquer engrenagem que parar de girar ou diminuir a velocidade vai interferir no resultado final. Então, nessa questão do desmame, a gente vai usar esses 30 dias para otimizar a produção de leite dela. E depois dos 30 a 90, eu falo pro pessoal o seguinte, o cordeiro vai ser o seu parceiro na esgota dessa ovelha. Perfeito. Ninguém melhor que o cordeiro para esgotar a ovelha, por quê? Tem a questão relação mãe-filho, que ela vai liberar todo aquele leite, e tem a questão da característica da cisterna de uma ovelha, que é, comparando aí com uma vaca, a gente tem o quê? Tem o peito da ovelha, o úbre, formado por 2 peitos, né? Tem a cisterna, tem a parte de glândula produtora de leite, falando bem na prática aqui, tá? A diferença entre ovino e bovino, né, entre a ovelha e a vaca, é que a cisterna da ovelha, ela é menor. Ela ocupa mais ou menos 30% daquele espaço. Então, quando você vai esgotar uma ovelha, você começa a tirar o leite dela, você vai tirar. Você não vai ficar meia hora esgotando uma ovelha. Claro, rapidinho você consegue fazer. Você vai tirar. Só que o problema é, ela ainda não parou de produzir o leite. Porque você esgotou a cisterna, mas a glândula está produzindo, aquilo vai encher de novo. A vaca não, 70% do espaço já é a cisterna. Então quando você esgota aqueles lá, a maioria da produção de leite dela de fato, já foi. E essa característica é o que causa muita mamite nos animais. E a mamada controlada vem para ajudar nisso? Você aproveitar esse estímulo? Você preconiza a mamada controlada ou não? Como é que você trabalha isso, essa questão pós 30 dias? Com certeza. Outro assunto bastante debatido é a mamada controlada, e muita gente fala que é um trabalho a mais, tá? E na verdade não é. Por que isso? Pegando aqui que a gente falou dessa produção de leite, o cordeiro, ele, quando ele está junto da mãe, ele vai quase 70 vezes mamar nessa ovelha. O que estimula uma fêmea a produzir leite? É a própria mamada. É o cordeiro. Né? Quanto mais esgota o ubre, manda uma mensagem para ela e fala, produz mais que está faltando. E aí vai. Então, se você deixa o seu cordeiro junto com a matriz até 90 dias, deixa lá e vamos ver o que acontece. Na hora de secar.
na hora de secar essa ovelha vai ser mais difícil. E É, o outro ponto que a ovelha ficou 90 dias tentando produzir leite para atender a exigência do cordeiro. Ou seja, a exigência nutricional dela vai ficar lá em cima, você não vai atender, o escole vai cair, ela não vai dar cio, vai aumentar o intervalo de parto, então começa... Esse é um ciclo já negativo daquilo que se preconiza de uma produção eficiente, né? Exatamente. Então a mamada controlada, ela existe uma técnica perfeita, tá, que a gente fala, eu costumo trabalhar nisso, numa ovinocultura perfeita. A sua ovinocultura atual, você tem que conseguir mesclar isso para criar a sua ovinocultura ideal, que é ali dentro que você vai buscar esse núcleo da atividade. E aí, efetivamente, fazendo a mamada controlada, você vem estimulando o cordeiro também. Ao mesmo tempo que ele vai, no período que ele fica com a mãe, ele está amamentando, está aproveitando desse alimento que é o leite, mas também está estimulado a comer o concentrado, principalmente, que está ali no coxo, e vai numa curva de crescimento de ganho de peso, né, que aí a conversão dele aumenta significativamente, né? Com certeza. Pegando aí essa parte de conversão alimentar, a gente pode fazer uma correlação com a idade do cordeiro e a capacidade dele de conversão. Ok. Então, quanto mais novo é esse cordeiro, maior é a capacidade de conversão dele do concentrado. Tá. Então, se a gente pensar em números aqui práticos para ajudar a entender, quando esse cordeiro tem de 0 a 30 dias, é praticamente considerado uma conversão de 1 para 1. Então, se esse cordeiro hoje, a gente sabe, medido a campo, que um cordeiro no creep feeding de 0 a 30 dias, ele vai consumir em média 80 gramas de concentrado por dia. Por dia. Na fase dele de 30 dias. Ele começa consumindo 15 e vai terminar consumindo 120, alguma coisa assim. Perfeito. Tá? Mas nessa média, a conversão dele é de 1 para 1. Então, se o cordeiro tem uma capacidade de ganhar 220 gramas tomando leite, quando ele começa a consumir isso com 180 gramas, o ganho de peso dele pula para 300. Para 300 gramas. Tá? Então, ele começa a aumentar a idade dele, a conversão dele vai diminuir. Então, por isso que a gente quer que esse cordeiro novo, ele coloque, usando a prática aqui, ele coloca a boca no coxo e vai comer nesse concentrado. É realmente maximizar esse ganho de peso no menor curto de tempo. Que é diferente da estratégia da borrega, né? A borrega quer que ela ganhe peso, mas com 10 meses. O cordeiro quer que ele ganhe peso para bater ele rápido, né? Exatamente. Por isso também a importância de você separar o rebanho por categoria, né? Vocês não vão falar disso daqui a pouco. Não vamos embolar muita informação, não, mas focando no cordeiro, que ele tem que tratar diferente, né? Não dá para tratar todo mundo igual, né? E aí esse manejo da mamada controlada, ele vai ter essa força na questão do quê? Você vai diminuir a incidência de mamada, né? Quantas vezes o cordeiro vai na matriz, vai aumentar o intervalo entre mamadas, e esse aumento de tempo entre mamadas vai manter o úbere da ovelha mais cheio durante mais tempo. Quando acontece isso, ele passa a informação para a ovelha, que é o quê? Diminui a produção de leite porque está sobrando. Né? E aí a gente começa a juntar tudo isso. Então, assim, produtor, esse é o X da questão, que é o quê? Aprende e busca o conhecimento para você aplicar na sua propriedade da maneira que vai caber dentro do seu cenário. Né? Não é porque é mamada controlada, vou trazer aqui na linha do tempo, de 30 a 60 dias é que traz o melhor resultado no campo, é o cordeiro mamar com a mãe 2 vezes por dia. Aí você já vai pensar lá, tá vendo? Quer que eu pegue, solta a ovelha, traga, não sei o quê. Com certeza é um trabalho mais minucioso. Mas que dá resultado, né? Exato. Porém, eu não consigo fazer o 2, eu não vou fazer nenhum. Não. O que você pode fazer, que é o que eu aplico bastante em consultoria? Deixa o seu cordeiro dormir junto com a ovelha. Durante o dia ela fica no pasto. Exato. Prende só 4 horas da tarde, prendeu ali 5 horas, vai ficar até o dia seguinte de novo. Né? Então, nesse período do dia, ovelha no pasto, cordeiro confinado. Cordeiro no coxo. E aí depois, quando chegar o momento de desmame, você vai aumentando esse espaço. Então mama um dia, não mama outro. Aí passa para mamada alternada, que a gente chama. Sai da controlada para uma alternada, para já ir 2 dias sim, um dia não, e por aí vai. Exato. E aí se organizar para quê? Para quando você... semana que vem eu vou fazer determinado desmame, organiza o seu manejo, para antes de colocar o cordeiro para mamar da última vez, você observa a matriz, que vai ter certeza se ela está seca ou não. Veja só, nós estamos aqui tratando de um tema, que é a produção do cordeiro, que é a questão do desmame. Você imagina a quantidade de detalhes tem para que o produtor possa ser efetivamente eficiente e rentabilizar a atividade. Então, o que a gente quer aqui focar, e eu quero aproveitar aqui da sapiência do Silas e dessa experiência, é principalmente mostrar que não há espaço para ovinocultura madura. Ou se é profissional ou não entra na ovinocultura. Não dá para fazer meia boca, né? É muito detalhe, né? E realmente a ovinocultura é rentável, não vamos falar disso daqui a pouco, mas tem que ser profissional, né? Não dá para fazer a coisa amadora. Né? Não dá, com certeza. E aí um dos pontos meus que eu mais bato na tecla na consultoria é justamente a coleta de dados, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É verdade. Se você não sabe onde está, você não sabe para onde você pode ir. Exatamente. E tudo isso é como? Você precisa conversar com o seu rebanho.
Quem não tem informação não gerencia, né? De jeito nenhum. Está no escuro total e pensar sempre nisso. É o seu dinheiro que está ali, né, na frente do investimento da ovinocultura. Então, tratar a ovinocultura com seriedade através dessas informações. E aí, em cima disso, como eu sempre venho trabalhando com essas informações básicas, né, não vai pensando que tem que fazer um curso de oportunidade. Não, é uma informação básica do dia a dia. São 3 principais que eu coloco, que é importante você, produtor, fazer um controle, se possível, quinzenalmente. Tá. Isso aqui eu garanto, você começar a fazer, daqui a um mês você já vai ver a diferença do negócio. Resultado. A cada 15 dias avalie o seu rebanho. FAMACHA, score corporal e peso vivo. Peso vivo, foca só em cordeiro. Faz o FAMACHA, score corporal nas matrizes. Por que isso? Você vai ver que vai ter controle de sanidade, nutrição e desempenho dos seus cordeiros. Uma ferramenta você consegue começar a ter uma leitura diferente do rebanho, né? Exatamente. Trabalhando essas ferramentas. Né? Isso. E aí entra a questão, né, da tecnologia, para a gente poder trabalhar isso. E hoje eu faço parte do OvinoPro. Para quem não conhece, é uma empresa que entrega soluções para a ovinocultura. Sim. Dentre elas tem um aplicativo justamente para permitir que você colete informação e consiga usar ela no campo na hora. Evitar esse ciclo aí, essa repetição de coletar informação, botar na gaveta e depois não usar para nada. Nós vamos detalhar o aplicativo OvinoPro, que a gente tem visto vários produtores utilizar, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos tocar nesse assunto. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais detalhado nessa questão da ovinocultura eficiente, da ovinocultura profissional, levando mais alguns temas em consideração que são importantes para que você tenha eficiência na produção. Rapidinho no próximo bloco. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Salminas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Salminas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, Espírito Santo, agora você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Salminas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Salminas. Forte abraço a todos. Bom, esse bate-papo aqui, se a gente for explorar, né, cada tema, cada um deles, nós vamos fazer aqui uma série para você poder maratonar, né, porque aqui tem muita informação, e diga-se de passagem, muito conhecimento, muita vivência na ovinocultura, e a gente quer aproveitar desse bate-papo com o Silas hoje para trazer alguns temas que são pertinentes, importantes, são sensíveis ao produtor, principalmente à atividade. Silas, nós falamos no primeiro bloco da ovelha, enquanto a nossa máquina de produzir cordeiro, falamos aí do desmame, né, de 90 dias para aproveitar o máximo daquela produção de leite, a curva de lactação e aproveitar a conversão alimentar do cordeiro. E falamos também da questão do próprio cordeiro, dos manejos, uma mamada controlada, a questão da utilização do creep feeding desde o início, né, trabalhar a nutrição adequada para maximizar o ganho de peso desse cordeiro. E dentro disso tem o nosso famoso sistema de produção. Como é que você tem visto essa questão, a escolha do sistema de produção? Né? Cada propriedade é uma realidade, não tem uma receita de bolo, né? Isso, com certeza. É sempre lembrar disso. Cada um tem a sua realidade. Às vezes tem vizinho de cerca que os dois são produtores de ovinos, porém cada um vai ter o seu sistema específico. Vai depender de colaborador, estrutura, disponibilidade de alimento e a mentalidade do ovinocultor que está à frente do negócio, que eu falo que é o empreendedor da ovinocultura. Sem dúvida. Então tem que entender o seguinte, o sistema de produção ele é flexível. Então você pode começar o seu sistema de produção hoje de uma maneira mais extensiva, porém não quer dizer que vai se manter durante todo o projeto, né? Na verdade acontece uma transição, né? Eu sempre falo isso, nunca fazer uma mudança radical dentro do seu sistema de produção, seguir para uma transição para que toda a equipe envolvida ali trabalhe com segurança. E é importante saber o quê? Que a ovinocultura, ela é dividida por categorias. Aí você tocou num ponto fundamental, não dá para tratar o rebanho igual, né? A gente chegar na propriedade, tá tudo misturado, né? Chegar lá, tá solto o reprodutor, borrega, ovelha parida, ovelha prenha, ovelha vazia, ele solta no piquete, todo mundo junto, quer dizer, não dá para tocar a atividade dessa forma, né? Não dá. Se você hoje deixa o seu rebanho todo junto no mesmo lugar, uma coisa eu tenho certeza para te falar, você está perdendo dinheiro. É verdade, tá? Principalmente na parte nutricional. Então assim,
quer queira você ou não, a sua ovelha, ela vai passar por diferentes fases do ciclo de produção. Sem dúvida. O cordeiro e a cordeira, né, a fêmea, a borrega também vai passar. Quanto mais você conseguir entender essas diferenças dentro do sistema de produção, mais fácil vai ser de você fazer adaptação dentro da sua realidade para trabalhar com essas divisões. Tá? Se a gente for colocar no papel aqui, né, as categorias dentro da ovinocultura, a gente vai ter uma ovelha que ela está em estação de monta, ela está prenha, ela está no pré-parto, ela está recém-parida, ela está mamada controlada e ela volta ali no ciclo de produção. 5 categorias. Só da ovelha. Da ovelha. O cordeiro ele vai seguir o caminho, o macho ele vai ter mais 4 fases e a fêmea tem 6. Aí você vai, tá vendo? Eu vou ter que ter quantas baias dentro do negócio. Não é isso que eu estou querendo falar. Exatamente. O que eu quero falar é o seguinte, você precisa compreender todas essas fases para dentro do seu cenário, dentro da sua realidade, olhar. Tá bom, aqui eu não consigo separar a ovelha em 3 fases diferentes, eu consigo em 2. Já separa que vai dar diferença. Com certeza. Lembrando que uma ovelha em terço final de gestação, ela tem uma exigência nutricional que é importante ter uma atenção, porque ela está produzindo, ela precisa de nutrição para praticamente triplicar o peso do cordeiro, para produzir leite, para manter o score corporal, pensando na nova fase de produção. Essa tem que ter um olhar diferenciado, né, Silas? Com certeza. E aí o pré-parto, uma coisa prática que você pode até olhar no seu rebanho, se todo lote está junto, é o quê? Aquela ovelha que começar a ficar arrepiada, pode colocar a mão nela que ela está prenha, com grande chance. Isso acontece porque, isso que o Luciano comentou, a ovelha quando ela chega no terço final de gestação, são os últimos 50 dias dessa gestação, o cordeiro ele vai ter um aumento de 70% do peso vivo dele, né? E a ovelha tem um aumento na exigência nutricional dela, principalmente em proteína. Verdade. Então uma ovelha quando ela está um período de estação de monta ou até próximo de 100 dias de gestação, a exigência de proteína dela vai rodar em volta de 9%. Quando ela entra no pré-parto, você vai colar no 12%. E você pode pensar, mas são 3 unidades de diferença só. Mas para proteína, um teor nutricional, faz muita diferença. Faz toda a diferença. Então, o outro ponto que você tem que entender é o quê? Como o cordeiro cresce dentro da ovelha, o espaço físico dela também reduz, né? Diminui. Exatamente. Então, uma outra coisa prática que você pode observar é o quê? Silas, eu estou colocando comida no coxo, está sobrando e as ovelhas estão emagrecendo. Então, pode ter certeza que o volume ali, né, que ela precisa ingerir, não está cabendo dentro da ovelha. Então, ou seja, você tem que aumentar a densidade nutricional da dieta que você está fornecendo. E aí melhorar o alimento para que ela mantenha a exigência nutricional com menos por causa desse espaço que está reduzido, abdominal, mas ela precisa de nutrientes, quer dizer, melhorar a nutrição nessa fase final, né? Com certeza. Então, essa é a estratégia. Né? Isso, e aí o principal ponto é esse, você vai conseguir uma ovelha que vai caminhar numa condição corporal próximo de 3, 3,5, que a gente busca no pré-parto. Isso vai ajudar para ela o quê? Vai aumentar o peso de nascimento do cordeiro, que tem uma altíssima correlação com a taxa de sobrevivência, né? A gente sabe que cordeiros nascidos abaixo de 2,5 kg, essa taxa de sobrevivência ela já começa a diminuir, e a produção de colostro também é importantíssimo para esse cordeiro dar aquele arranque inicial. E levando em consideração que um cordeiro que nasce mais pesado, a tendência dele de desmamar pesado, de terminar mais rápido também é sempre maior. Né? Isso, a gente usa o termo de um cordeiro mais vigoroso, né? Ou seja, ele nasceu mais pesado, tem todo um estresse de nascimento, né? Ele está numa baia, um monte de ovelha. Então, quando ele tem esse maior peso ao nascimento, ele tem ali uma camada, vou colocar entre aspas aqui, para poder queimar até ele conseguir passar esse momento de mamar o colostro, entender que ele está naquele ambiente, conhecer o ambiente, correr atrás da mãe, mamar, tal. Então a gente dá esse suporte para ele conseguir, né, caminhar ali, principalmente nos primeiros 15 dias, depois de começar o consumo no creep feeding. Silas, aí falando do sistema de produção, dentro dessas categorias, vem sempre a dúvida do produtor em organizar a reprodução. Né? Como fazer a reprodução? Faço a estação de monta, divido o rebanho em lotes, né? Não divido. Como é que você tem trabalhado isso também? O que você tem visto como uma prática do produtor? Tá. A estação de monta, eu vejo ela como a ferramenta principal para você organizar a produção do seu plantel. Né? Começa por aí. Então, aquilo que a gente falou no começo de analisar o mercado, ele vai te ajudar a definir a estação de monta. Uma coisa importante para a gente deixar claro aqui, Luciano, é o seguinte: toda ovinocultura tem uma estação de monta, seja ela contínua ou seja ela um período pré-determinado. A estação de monta ela significa o quê? Que o rebanho, ovelhas aptas à reprodução, vão estar expostas ao reprodutor. Então isso pode acontecer num período determinado para você organizar lotes numa venda maior,
ou se no seu caso você tem uma verticalização do negócio, é uma venda mais picada, né? Ok. 2 cordeiros por semana, alguma coisa assim, aí você faz uma monta contínua, porque daí uma conta aqui de padaria que a gente pode fazer para ajudar o produtor é o seguinte: se hoje você tem 100 ovelhas, tá, no seu plantel e deixa uma monta contínua, é possível de você alcançar uma produção aí de 10 cordeiros por mês, mas quando eu falo 10 cordeiros, são 5 machos e 10 fêmeas, tá, na produção total. Então, para você ter uma ideia como que está a produtividade do seu plantel, você já pode começar a observar isso aí. E dentro dessa estratégia de estação de monta, de definir, né, grupos de monta, de organizar essa reprodução, como você falou, vai muito do mercado e vai da estratégia do produtor também de fluxo de caixa, né? Porque à medida que ele concentra uma estação só, ele vai ter também comercialização de cordeiro uma vez só, né? E aí essa gestão financeira também é muito importante, né? Em função dessa disponibilidade de receita que você tem, né? Exatamente. Então, isso aí tem regiões do Brasil que a gente sabe que tem épocas do ano que a disponibilidade de cordeiro é menor. Sim. Então, talvez você estruturar o seu negócio para atender essa demanda, você já consegue uma receita maior em cima daquilo. Então, vai tudo de estratégia, mas é justamente isso. Se você quer ter um lote maior para poder vender para um frigorífico, por exemplo, com certeza, quanto mais curta a sua estação de monta, mais fácil de manter o padrão desse lote de cordeiros. Agora, se essa venda ela é numa maneira mais pontual, você vai seguir com essa monta aí fazendo contínua. Aí grupos ou monta contínua, né? Exatamente. E aí a estratégia do produtor vai muito em avaliar isso, junto com o consultor, junto com o técnico, definir o seu fluxo de caixa, o seu fluxo financeiro, a sua gestão financeira, a disponibilidade de alimentação, um período seco do ano, você tem alimento de menor quantidade, menor qualidade, né? E aí vai depender também da sua estratégia de produção de volumoso. Tudo isso são detalhes, né, que a assistência técnica, a consultoria, vai sentar com o produtor à mesa e vai definir cada um o seu papel e como fazer, né, Silas? O importante é isso, né? Exatamente. E essa produção de cordeiro, a venda de cordeiro, quando a gente monta um projeto, o que é importante olhar? Que tem a receita principal, que é a produção de cordeiros, né, que a gente está falando da ovinocultura de corte, mas ficar claro que a recria de borrega, ela pode ser um gargalo dentro do sistema de produção. Fato. O que a gente vê hoje, Luciano? Todo mundo quer crescer o rebanho. Começa com 30 ovelhas, 20 ovelhas, vai, né, tem essa demanda de crescer o rebanho, porém tem a questão nutricional. Claro. Desculpa, a questão financeira. E aí, o que é importante olhar e conseguir organizar? É que o seu fôlego financeiro dentro do projeto. Então, por exemplo, não, eu tenho caixa aqui, estou preparado para que durante 2 anos eu vou conseguir reter as borregas, vou pagar do meu bolso aquilo que faltar, porque eu sei que depois do rebanho estabilizado a coisa vai engrenar. Agora, se você precisa fazer um aporte financeiro no meio do projeto... Vendendo essas fêmeas, né? Justamente, você vai pegar parte dessas fêmeas nascidas na propriedade, buscar também oportunidade de negócio para poder gerar uma receita em cima delas. E aí, diga-se de passagem, a estratégia também ela é de acordo com a sua região. Quer dizer, você pode vender fêmea como matriz e pode vender fêmea junto com os cordeiros para abate também. Quer dizer, vai muito também aí do seu critério até de seleção. E aí vem outra importância, ter indicadores para fazer seleção. Quem fica e quem sai do rebanho, né, Silas? Com certeza. Fundamental, né? Com certeza. Esse ponto de seleção, ele é um trabalho que ele leva um pouco mais de tempo. A gente não consegue simplesmente chegar numa propriedade e selecionar, a não ser que seja uma seleção por idade, né, uma questão de mamite, algum problema físico ali da matriz bem exposto, a gente consegue. Perfeito. Mas a seleção mais efetiva é a que funciona mais a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo, é analisar um ciclo de produção. Fez essa primeira análise do ciclo de produção, que seja 10 meses esse ciclo de produção. Você já vai saber qual ovelha está produzindo ali, não. E um fato interessante é o quê? Na maioria dos rebanhos que eu acompanho, a primeira seleção que a gente faz, já teve caso aí dela chegar até de 50%. Então a pessoa tinha 50% das matrizes não produzindo dentro da propriedade. E a sua inquilina que não está pagando aluguel. Exatamente, é isso aí. Silas, e aí vem o detalhe exatamente de você trabalhar indicadores zootécnicos, né? A importância de que os indicadores não só sejam aferidos, ou sejam coletados, mas sejam analisados, né? É fundamental para o produtor entender a importância desses indicadores, que são indicadores que fazem toda a diferença. Aliás,
você participa de alguns grupos de WhatsApp também que eu participo, você tem também dos grupos da consultoria, e sempre uma discussão quase que recorrente entre os produtores é o preço que está sendo pago no mercado. E eles esquecem de avaliar os indicadores. Nem sempre o preço é o único, né, ou o fator mais importante dentro do negócio. Né? Com certeza. Quando você olhar para o seu projeto, vamos pensar naquele comecinho da conversa que a gente fez aqui, de quantas matrizes viabilizam o negócio. Okay. Então, antigamente, a gente escutava falando que 300 matrizes era um número importante de ter, que vai gerar uma receita, tudo. Mas a qual custo de produção? Quando eu falo custo de produção, não só o custo financeiro, mas de índices ou técnico. Então, vamos um exemplo aqui que sempre ajuda. Vamos lá. Se a gente chega num número de matrizes e fala aqui, ó, com X matrizes você vai ter Y de retorno. A pessoa vai olhar, compra aquela ideia. E aí que está o grande vai e vem da ovinocultura. Que a pessoa entra, mas não fica sabendo que a ovelha tem que ter um intervalo entre par de 8 meses, o ganho de peso médio do cordeiro tem que ser 270, dependendo até 300 gramas por dia, fazer uma taxa de deposição de tantos. Então, esses índices tem que ser avaliados, né? Exatamente. Então, ele que vai ser a sua rota. Você vai traçar um projetado e olhar o índice para falar, a gente está no caminho ou não está? E ir fazendo os ajustes durante o percurso. Eu tenho o hábito de usar nos cursos que eu faço do cenário uma comparação de 5 cenários com o mesmo rebanho, 100 ovelhas com indicadores zootécnicos, mudando apenas 5 indicadores, intervalo entre partes, prolificidade, mortalidade de cordeiro, mortalidade de fêmeas, né, e a fertilidade. E são indicadores que fazem uma diferença tremenda no rebanho. Né? Com certeza. E nós temos N indicadores, estou dando um exemplo de 5 aqui. Né? Isso. O intervalo entre parto eu vejo que é o que mais influencia na questão de rentabilidade. Isso porque a gente está falando da matriz. Claro. Né? A matriz ela está ali dentro do rebanho, ela vai ficar ali 5, 6 anos, dependendo, né, nesse sistema de produção. E o que acontece também com bastante frequência dentro dos projetos? A ovelha pariu, desmamou, e aí vai ficando ali e tal, e demora 2, 3 meses para poder enxertar de novo. Nisso aí a ovelha vai chegar, por exemplo, a 12 meses no intervalo entre parto. Entre um parto e outro, ela leva 12 meses para parir, quando ela poderia estar parindo com 8 meses em média, né? 7, 8 meses. Se a gente pegar um intervalo de parto de 8 meses, então, 7 a gente sabe que pode chegar, né, no processo bem ajustado, né? Exato, mas 8 meses é uma coisa que se faz sem grandes esforços, assim, né? Então, pensando 8 meses para 12, são 4 meses de diferença. Você aumenta em 50% o tempo que essa ovelha tinha que ficar. É quase a gestação dela, né? Ela ficou quase com a gestação dela parada ali, comendo, ocupando espaço sem produzir nada, né? Exatamente. Sem te dar retorno nenhum. Isso. E aí nessa o lucro está indo embora. Bom, no próximo bloco nós vamos estar conversando aqui da consultoria, vamos entender um pouco mais do OvinoPro, entender como é que funciona, né, essa gestão dos indicadores, do software como um todo, e vamos fazer algumas provocações possíveis aqui com a pergunta para começar o próximo bloco. A Expedição BE Brasil segue mais forte do que nunca. E hoje temos o orgulho de anunciar a parceria com o Dorper Monte Real. O Dorper Monte Real é sinônimo de excelência, dedicação e inovação na criação de ovinos. Com um rebanho de destaque, eles têm mostrado ao Brasil como a genética e o manejo de qualidade fazem a diferença. Graças ao apoio do Dorper Monte Real, nossa etapa em São Paulo ganha ainda mais força. Essa parceria reflete o compromisso mútuo em valorizar e dar visibilidade à caprinocultura e ovinocultura do Brasil. Juntos estamos construindo um futuro onde a qualidade e o comprometimento são sempre protagonistas. Nosso agradecimento especial ao Dorper Monte Real por apoiar a Expedição BE Brasil. Vocês fazem parte dessa história e juntos seguimos rumo ao sucesso. Expedição BE Brasil. Unindo forças para transformar a caprinocultura e ovinocultura no Brasil. Silas, eu queria começar esse nosso bloco aqui com uma provocação ao zootecnista, ao consultor Silas Greca, né, que tem trabalhado permanentemente em ovinocultura. Ovinocultura é um bom negócio? Com certeza é um bom negócio. Eu falo isso pensando e olhando para os resultados que a gente tem a campo hoje. E eu falo uma coisa, Luciano, sem medo de errar aqui. O principal ponto é enxergar a atividade como um empreendimento e que é um empreendimento possível de trazer esse retorno financeiro através de manejos e práticas aí que são aplicados no dia a dia sem grandes esforços. Você tem comentado sempre, você usa sempre uma frase que é fazer o básico bem feito. Né? Isso. Quer dizer, dentro do básico bem feito,
dentro do trabalho que você faz de consultoria, né, dessa ação que você faz de diagnóstico, de orientação, de monitoramento e acompanhamento do produtor, né, como é que você faz esse trabalho com o produtor? Como é que é essa orientação? Né, e como é que é esse básico bem feito? Né, qual que é esse conceito? Como é que você coloca ele na prática? Bacana, Luciano. Quando a gente olha para a consultoria aqui, eu vou colocar do modo geral para poder ficar fácil de entender. A gente sabe que hoje a ovinocultura ela é capaz de ter um número X de produção quando a gente olha aí dos índices zootécnicos que a gente falou. Então eu uso isso como sendo a ovinocultura perfeita. O que é essa ovinocultura perfeita? É aquela que a matriz vai ter 7 meses de intervalo entre parto, você vai desmamar um cordeiro com 90 dias pesando 30 quilos no mínimo, tá? Vai abater ele com 4 meses, a borrega você vai conseguir fazer ela parir ali praticamente com 1 ano de idade, 12, 13 meses, tá? Então essa seria uma ovinocultura perfeita. Então, importante entender onde é possível chegar. Tá. Isso tudo por quê? Para você hoje olhar para o seu negócio e mapear o seu negócio atual. Tem uma referência para saber onde que eu estou, para onde que eu vou, mas não é por aí. Exatamente. Aí se você pode até usar aqui uma parte prática aqui, que é o quê? Imagina que a sua ovinocultura ideal é uma caixa e a ovinocultura perfeita é uma massa de modelar. Pode ser que a sua caixa ela tenha um formato de triângulo, a do vizinho tem de circunferência. Ok. Essa massa da ovinocultura perfeita, você vai moldar ela... De acordo com cada um, né? Exatamente, vai colocar ela dentro da sua realidade. No momento que você faz isso, eu chamo isso de ovinocultura ideal, que é aquela que você vai saber. No meu projeto, eu preciso ter 100 matrizes, um intervalo de parto de tanto, ganho de tanto. E isso é a sua ovinocultura ideal. E a partir daí, a gente vai organizar esses manejos para você alcançar esse resultado. Essa consultoria hoje, ela possibilita, já entrando aqui nessa área que você tem trabalhado, aproveitando para quem está nos acompanhando e para aqueles que já são, inclusive, seus clientes, que você já trabalha, hoje facilitou muito, pós-pandemia, essa questão de uma consultoria online, do acompanhamento online. Para muitos produtores ainda fica a dúvida, né? Aquela necessidade de ter o técnico lá na fazenda, dando orientação técnica. Como é que é essa questão, produtor? Você consegue fazer um bom trabalho à distância? É necessária a sua presença lá? Né? Fala um pouco para a gente desse trabalho, até para quem está acompanhando entender esse modelo da consultoria. Bacana, Luciano, tocar nesse ponto aí. Vou contar um pouquinho da história da consultoria, como a gente chegou nesse ponto aí. Um pouco antes da pandemia, né, a gente trabalha com rota, né, e consultoria, muito na estrada e tal. O Luciano sabe bem o que é a estrada aí. E o que eu comecei a perceber, né, numa visita mensal nas propriedades? Tinha propriedade que evoluía mais e tinha propriedade que não evoluía. Tinha às vezes que até eu chegava, ela tinha um retrocesso dentro do mês. E eu comecei a perceber que era uma... Como é que eu posso colocar a palavra aqui? Que era uma dependência do técnico dentro da fazenda. Mas o cara só fazia quando o técnico chegava. Isso. Então vamos lá, de novo na prática. Você chega lá, tem umas 10 ovelhas mancando. Pô, amigo, e aí mancando aqui o casco, né? Tem que dar uma ajustada. Ah, não, eu tava esperando você chegar, porque você já vem aqui, a gente já faz tudo e tal. Então quando você espera o técnico chegar na fazenda para organizar esse rebanho na parte de manejos, do modo geral... Aquilo que é diário, né? Aquilo que tem que ser rotina, né? O técnico vai ter que passar uma semana lá dentro, né? E voltar na semana que vem. E quando consegue recuperar, né? Porque aí vem o detalhe do cara, assim, a ovelha morre à toa. Não é que morre à toa, que você negligenciou a tal ponto que recuperar já se torna um desafio maior ainda do que evitar o problema, né? Exatamente. Então, como começou a aparecer, né, essa questão de que estou indo todo mês na fazenda, o negócio não está evoluindo, eu comecei a pensar numa solução para resolver isso. Então, um pouco antes da pandemia, eu comecei a espaçar minhas visitas. Tá? Então, em vez de ir todo mês, eu comecei a ir a cada 2 meses. Agora, importante para saber como que tudo isso foi possível, né? Se a gente olhar para a manutenção do sistema de produção, quais são os pilares que a gente olha, né? Sanidade, nutrição, tem a genética, né? Mas a genética entra na parte de compra de reprodutores, enfim, e a parte de desempenho. E aí eu pensei, como que eu posso monitorar isso num período mais longo de visita, mas sem perder essa frequência? Então foi aí que eu coloquei do básico bem feito, né? Que eu repito muito e falo para você sem medo de errar, que fizer o básico bem feito, o resultado aparece. E esse básico bem feito é justamente isso. O acompanhamento FAMACHA, que ele vai correlacionar com uma sanidade, que no caso aqui a gente está falando de verminose principalmente, né? Que é o principal desafio. E aí uma informação técnica que é o quê? O FAMACHA hoje, desde quando ele foi criado, né, ele pode ser usado com segurança para entender o grau de infestação de verminose no seu rebanho
Porque o FAMACH ele vai medir o grau de anemia desse animal, Ok. e a gente sabe que a maioria da população de vermes que estão dentro da de hemoncos, ovinocultura é do hemoncos, que é um verme hematófago, ou seja, Exato. ele se alimenta de sangue. Então, baseado em técnica, baseado em informação, tá? Isso tudo foi montado básico bem feito. Então, para isso foi trabalhado FAMACH, score corporal, peso vivo. Claro que daí registra nascimento, né, as informações do dia a dia e de coberturas. Mas esses 3 aí são os pilares do básico bem feito. E aí eu consegui espaçar um pouco mais falando justamente isso. Ó, a cada 15 dias vocês vão fazer a coleta de informação através de uma tabela de campo. E essa informação era passada para mim pelo celular, foto no WhatsApp, hoje é tranquilo fazer isso. E tudo isso era monitorado. Então a pessoa fazia manejo hoje, no dia seguinte eu mandava um relatório falando, ó, comparado com 15 dias atrás, melhorou, piorou, e a gente ia sabendo se os ajustes na fazenda, né, estão tendo o resultado esperado. Então, fui fazendo isso a cada 2 meses, e aí coincidiu com a questão da pandemia, onde eu tive que ficar alguns meses sem ir nas propriedades, né. E como o meu trabalho é muito focado em gestão, eu já tinha uma base ali de planilhas para poder fazer análise, fui facilitando mandar um relatório para o produtor. E aí, nesse momento, que eu tive a oportunidade de conhecer o OvinoPro, que também, né, tava com questão do aplicativo logo no início. Você estava desenvolvendo, né? Você foi cobaia e coautor praticamente, porque você foi modulando e foi moldando, inclusive, para atender as demandas que você já estava trabalhando, né? Exatamente. Aí, quando eu conheci essa oportunidade, eu comecei a aplicar nos produtores que eu atendo, e tudo isso foi dando essa segurança, porque é aquela história. Tem o resultado na mão, analisa e realiza uma ação em cima dela. Se você coletar e guardar no bolso, é um desestímulo para todo mundo e é um caminho escuro que você vai estar percorrendo. Essa assistência, essa consultoria que você faz hoje, você tem um tempo para cada cliente, você dedica um tempo, tem agendas fixas que você determina com o produtor para estar discutindo esses indicadores, para estar definindo isso? Como é que funciona essa dinâmica de quem procura o Silas para ter essa consultoria? Certo. O primeiro passo da consultoria é justamente a gente entender as demandas mais urgentes, né? Então, para isso, faz um levantamento do plantel. Então, você hoje vai entrar na consultoria. O cara que vai começar hoje, do zero, procurou o Silas hoje, começa como? Isso. Primeira coisa, rebanho identificado, tá? Porque não tem como saber que é da cabeça preta, da cabeça marrom, né? Isso aí a Chiquinha, Bentinha, Zezinho, não pode até dar nome, mas aí, né, guarda para você o nome. Mas é importante a identificação individual para fazer essa seleção individual, tá? Então, é importantíssimo isso. O outro passo é justamente esse mapeamento para saber quantas anda a sanidade, a nutrição e o desempenho do cordeiro. Então, eu acabo atuando nesse ajuste inicial, né, essa coleta de dados aí, faz uma coleta hoje, daqui 15 dias faz outra, a gente já mapeou, né, e claro, vou fazendo ajuste de manejo, nutrição. Agora, o forte do início da consultoria é fazer esse ajuste da ovinocultura perfeita com a sua atual, para criar essa ovinocultura ideal, que na verdade entra o projeto de viabilidade dentro dessa ovinocultura. E aí vai muito o foco do produtor, né? A forma como ele quer trabalhar, o que ele pensa em termos de rentabilidade ou em termos de renda, receita na propriedade, para estar ajustando o tamanho de rebanho, para estar ajustando o tamanho do rebanho com produção de alimento. Quer dizer, aí é o passo a passo e é o dia a dia do trabalho do técnico junto com o produtor, né? É sentar à mesa para discutir as informações, os dados, é onde que pode chegar efetivamente. Né? Claro, e uma coisa que eu sempre deixo assim aberto já desde o começo da consultoria é o quê? Não necessariamente o seu negócio vai ser ovinocultura. É importante falar isso porque, assim, uma pergunta que eu já fiz, a ovinocultura é para todos? Eu vejo que não. Com certeza. Né? Nem, com certeza. Né, a ovinocultura de leite é para todos? Não. É verdade. Né? Tem que ter o perfil. Então, quando a gente entende essa viabilidade do negócio, vem justamente essa conversa com o empreendedor, que é o quê? Daqui quanto tempo, né, espera-se ter esse retorno, qual que é a sua capacidade de investimento, tá? E essa oportunidade de mercado que vai poder falar isso. Então daqui 1 ano você já vai conseguir enxergar aí uma questão, vamos falar, que eu escuto muito, né? O que eu quero a princípio é empatar a conta. Então esse acaba sendo aí uma das prioridades do negócio, que é empatar a conta, e aí vem importante deixar também que é o quê? A gente vai enxergar o ponto B. Claro. Você está no ponto A. Agora, é preciso caminhar com sabedoria para chegar no ponto B. Da experiência que você teve prática, né? Tem sido mais fácil ou não tem tido essa receita de bolo também? Trabalhar com quem já está na atividade ou quem está começando do zero? Para você conseguir ir corrigindo esses rumos todos aí.
Olha, Luciano, não tem assim um número certo, né, para eu te falar, mas quem está começando na atividade costuma ser menos desafiador, porque a pessoa, quando ela entra na atividade já buscando uma consultoria, entra a questão da mentalidade dela ali, que já é um pouco diferente dos demais produtores. Já quer errar menos, né? No mínimo, né? Isso. E o mais, né, que é importante que eu vejo é o quê? A cabeça está aberta para poder escutar. Quando um produtor, todo mundo é assim, é uma coisa natural do ser humano, a defesa, né? Então eu já estou muito tempo na atividade, nasci em fazenda, né? Tem essa questão aí. Só que quando você se permite ouvir, aprender e aplicar, você vê que a mudança pode sim trazer resultados, e essa mudança tem que ser feita baseada em conhecimento. Não adianta você pegar tem aqui os vídeos da Expedição Via Brasil, um manejo que determinado produtor faz, você pode fazer um teste na sua propriedade, entender que resultado aquilo deu. Se o resultado foi bom, você vai manter. Agora, se não foi, você não vai descartar. Lógico. Você vai adaptar. Para ver o que vai ajustar efetivamente. E aí vem a consultoria mais ou menos o mesmo modelo, né? Quer dizer, buscar as diversas alternativas e entender a realidade da propriedade para ajustar a realidade do produtor. Né? Exatamente. Como é que você está percebendo aí, dentro desse processo da ovinocultura, né, a consultoria e a aplicação do aplicativo, do software do OvinoPro? O OvinoPro, para quem não conhece, eu queria que vocês falassem um pouco aqui, é um aplicativo de gestão do rebanho, né, e tem a aplicação para qualquer tamanho de rebanho. Né? Vocês falam um pouco para a gente aí do aplicativo, como é que ele funciona, né, e como é que você faz esse trabalho conjunto aí entre consultoria e utilização do OvinoPro. Bacana. O aplicativo OvinoPro, ele faz parte desse programa da consultoria, então, porque ele é uma ferramenta que permite a gente fazer um trabalho remoto. Hoje, com tecnologia, eu consigo ter acesso, né, à imagem de satélite, à propriedade, o produtor filma o lugar. Então, toda essa parte tecnológica, ela é ali a base para a gente conseguir realizar esse trabalho com excelência, né, conseguir realmente entregar resultado para o produtor. Então, o aplicativo ele vem para isso, porque vamos olhar na prática aqui. Hoje você está no campo, você olha uma ovelha, e aí, nossa, será que aquela ovelha está... Acho que aquela ovelha está meio ruim. Pronto. É uma suposição que tem na sua cabeça, você vai lá e pega, às vezes seu colaborador está do lado, ele vai olhar e falar assim, essa aqui semana passada ela ficou meio ruim, a gente deu um remédio. Está na cabeça do colaborador. Agora, com o aplicativo em mão, você vai entrar no aplicativo, que ovelha é essa? Você vai colocar o número dela, tem todo um histórico dela. Ali. Então, você vai começar a tomar a decisão baseada em dados. O aplicativo é prático, qualquer um tem condição de gerenciar, é tranquilo de lançar dados, de ter os relatórios, de ler, é um aplicativo de fácil uso do produtor? Com certeza. O aplicativo, né, quando eu comecei a fazer parte do OvinoPro, ele estava ali já funcionando, mas estamos sempre, né, em evolução. Claro, com certeza. Para poder atender, mas o objetivo é sempre esse, prática. Como que eu vou conseguir ter prática ao usar o aplicativo? Então, para isso é assim, se você hoje sabe mexer no WhatsApp, você vai saber mexer no aplicativo. É básico, tranquilo. O aplicativo ele funciona basicamente através de números, através de clique, ou seja, escrever, você escreve pouca coisa. Então, vou medir um FAMACHA. Você vai colocar o número do animal, vai colocar o FAMACHA. Interessante que essas informações, quando você faz com rotina, ele já te mostra o histórico. Vai começando a gerar relatórios ali. Exato. Então, por exemplo, você fez uma análise de uma ovelha hoje, o FAMACHA dela deu 3. Você vai, na hora que você clicar no 3, ele já vai te mostrar as últimas 3 análises. Então ela podia estar 1, 1, 1, 3. Significa, alguma coisa mudou. Está piorando, né? Isso. Então ela estava 1, 2, 3. É o que você falou da ovelha morre de repente. No aplicativo você vê a ovelha indo para 1, 2, 3, 4, 5. O cara não tomou cuidado, não tomou atitude, deixou ela chegar lá no estágio final, né? Exatamente. Então o aplicativo te dá essa visão. E um detalhe também, né, do aplicativo é que você tem acesso ao aplicativo estando em qualquer lugar, né? Quer dizer, a informação ela está na palma da mão. Claro, o aplicativo ele funciona sem internet. Então, por exemplo, se na sua propriedade o sinal fica oscilando na hora que você está no curral, né, trabalhando com os animais, não precisa se preocupar. Você vai adicionando as informações, o aplicativo consegue trabalhar com aquilo para você no momento. E aí, né, no caso de uma equipe, o aplicativo também permite isso, mais pessoas terem acesso à sua propriedade, é dessa maneira que eu acesso a propriedade dos meus clientes. Quando tem esse sinal de internet, as informações acabam sendo atualizadas, exatamente. E por que o OvinoPro é só para grande produtor? Não é, né? Não é. A pergunta é proposital. O OvinoPro hoje tem que pensar assim, qual que é a cereja do bolo de ter informação, tá? Seja você faça no papel, no computador, no aplicativo. A grande vantagem de ter esse acúmulo de dados
é a seleção consciente das matrizes, principalmente dessas matrizes. Então, aqui trazendo o aplicativo VinoPro, como que ele vai te ajudar nisso de uma maneira prática? Pensando em FAMACHA, tá? Conforme você vai acumulando esses dados, o aplicativo já te dá uma lista dos animais que estão repetindo FAMACHA 3, 4, 5. Já ganhou um tempo de análise ali. Com certeza. Você já vai conseguir saber. Uma outra coisa importante que tem muito bacana, que eu uso muito mesmo nas consultorias, dentro do aplicativo, tem todas as ferramentas ali, e a gente tem uma parte anexa que chama Portal Web. Lá dentro é para poder imprimir relatórios, tirar ficha, realmente fazer uma análise desse rebanho. E lá dentro tem a parte de seleção de rebanho. Como que funciona, tá, Luciano? Você vai fazer o seguinte, os dados já estão lá dentro. Aí você fala assim, agora terminou meu ciclo aqui, eu vou fazer uma seleção no meu rebanho. Como que eu quero selecionar? O que eu recomendo fazer? Você primeiro tem que olhar aqui. Eu dei condições para esse animal expressar o seu potencial produtivo? Deu? Beleza, vamos para o próximo passo. Que não adianta você descartar um animal quando ele não teve a mínima condição de produzir, né? Exatamente. O problema não está no animal, está em você, né? Isso. Então a gente vai começar a empilhar o básico bem feito. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no portal, seleção de animais, e vai colocar quais índices você quer trabalhar. Então primeiro eu vou colocar FAMACHA, ele vai mostrar uma média desse FAMACHA. Score corporal, eu vou empilhando. FAMACHA, score corporal, aí você pode colocar intervalo entre partos, peso de desmame, número de vermifugações, dias do último parto. Então você vai fazer uma seleção, não é só se a ovelha ela é preta ou branca. A gente dá os indicadores de fato de produção, né? Exatamente. Então você vai escolher os melhores animais. Tá? E isso serve para qualquer tamanho de rebanho, né? A provocação que eu fiz com o Silas aqui, se é só para grande, é para você que é criador entender que quanto menor o seu rebanho, começando certo, mais fácil você vai crescer fazendo a coisa mais certa ainda. Quer dizer, ele é aplicável a qualquer tamanho de rebanho. Com certeza. E hoje... Inclusive o custo dele também, ele é proporcional, né? Não tem um custo fixo só para quem é grande ou para quem é pequeno. Vocês também tiveram esse jogo de cintura, né? Fala um pouco para a gente disso. Exatamente. Hoje, pensando em questão de investimento dentro da consultoria, dentro da ovinocultura, olhando para a consultoria, controle de dados, quando a gente olha todo o custo de produção, isso dentro do aplicativo VinoPro também é possível ver que tem a parte financeira, você colocar receita, tudo, custo lá dentro. Ele te dá essa opção de gerenciamento financeiro também. Com certeza. Que a gente viu lá? O investimento em consultoria, em assistência técnica, na ferramenta do aplicativo VinoPro, somando tudo isso, ele não vai representar mais do que 3% do que foi investido dentro do ciclo de produção. Aí vem aquela velha discussão que eu estou batendo nessa tecla sistematicamente. Assistência técnica é investimento, não é despesa. Né? É o consultor que está ali, é o técnico que está ali, é o zootecnista, o veterinário, o técnico agropecuário que está te acompanhando, te orientando, exatamente para evitar que você tenha prejuízo. É investimento. Ponha isso na sua cabeça. Assistência técnica é investimento, não é despesa, né, Silas? Com certeza. E um outro detalhe dessa questão do plano que você comentou, os planos do VinoPro vão variar de acordo com o número de animais que você vai gerenciar ali dentro. Importante falar isso. Sempre lembrar o seguinte, quanto mais tempo você usa o VinoPro, você vai, no fim das contas, gerenciar muito mais animal do que está sendo dentro do plano. Por quê? Por conta do histórico de informação. Claro, que ele começa, porque vai acumulando aquela informação ao longo do tempo. Isso, né? Então, por exemplo, nasceu um lote de 50 cordeiros, você vai criar eles, depois vai vender. As informações continuam ali, para poder entender índices zootécnicos. O rebanho pode não ser aquele número que está ali, mas as informações estão todas ali acumuladas. Né? Com certeza. E aí, para ter noção, produtor, do investimento no aplicativo VinoPro, hoje a gente trabalha com planos, né, diferentes. Vamos dar uma ideia aí de custo para o produtor, hoje, né? Lógico que isso varia, né? Mas vamos falar hoje, produtor de 50, 100, 200 matrizes, o que custaria para o produtor esse VinoPro? Como é que funciona isso? Isso, então o VinoPro, ele trabalha com anuidade e com mensalidade. Anuidade, claro que é um investimento que vale mais a pena pela questão do valor normalmente é menor, valor anual dentro do negócio. Então hoje, vamos falar para a maioria aqui dos produtores que tem em torno de 100 animais, tá? O nosso menor plano é justamente para esse produtor, que tem até 100 animais. Se a gente for olhar em números aqui, se você usar o aplicativo durante o ano todo, e nessa usabilidade do aplicativo, você tirar uma ovelha que não produziu, você vai pagar praticamente 2 anos de aplicativo tá? Então, deu para entender a conta, camarada? Presta atenção de novo, que precisa repetir aqui para você. Olha, se você, estou trabalhando aqui com até 100 animais, você faz um plano de anuidade do VinoPro. E claro, o responsável por usar o aplicativo é você à frente do seu rebanho. Precisa
alimentar a informação, né? Isso, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer sozinho, né? Exatamente, né? Também, não é, vamos usar aqui um paralelo, academia, né? Não adianta pagar a academia e não, lá, né? Não vai ficar forte, né? Não adianta. Então o aplicativo Vinopro tem isso. Se você coletou os dados, né, trabalhou em cima dele e fez uma seleção do seu rebanho e tirou uma matriz que não estava produzindo, você já pagou 2 anos de aplicativo Vinopro. Quer dizer, então o custo efetivamente realmente é baixo, dado o benefício que ele vai trazer de gerenciamento, a aplicabilidade, a facilidade de trabalhar, as informações na palma da mão, o gerenciamento, geração de relatórios, é trabalhar em cima de informação para tomar decisão e gerenciar, né? Se eles não tem como, né? Com certeza. E hoje eu falo sem medo de errar que o aplicativo Vinopro, ele é o mais completo para a ovinocultura que existe aí no Brasil e talvez na América Latina. A gente tem acompanhado e é interessante, eu participo aí, eu comentava com o Silas aqui no bate-papo dos bastidores, que antes de entrar aí com a expedição na estrada, né, eu participava de 2, 3 grupos de WhatsApp de criadores. Hoje eu estou em 31 grupos de WhatsApp do Pará, Rio Grande do Sul. Todo dia eles me incluem num grupo diferente para a gente estar lá divulgando, falando e tal. E é recorrente, a gente vê, né, às vezes nos grupos, o pessoal postar uma tela ali do aplicativo mostrando o ganho de peso do cordeiro, põe a foto do cordeiro com ganho de peso médio, ou mostra uma informação e tal. Então a gente vê que o aplicativo ele está hoje praticamente no Brasil todo, né? Graças Tá espalhado aí, né? Está espalhado no Brasil, a gente está espalhado também em mais 6 países diferentes, tá? Fantástico. E um detalhe importante, Luciano, que aqui a gente, né, sua expedição BE Brasil, ela engloba caprinos e ovinos, sim, tá? Isso. Então, aproveitar a oportunidade de falar que a gente também tem um número considerável de clientes da caprinocultura. Também é aplicável a caprinocultura? Exatamente. Dá para trabalhar? Tranquilo? Dá para trabalhar, a única diferença é a questão de nomenclatura, que não vai ter ali, né, cabra, bode, carneiro, ovelha, mas os índices que precisam ser trabalhados é totalmente possível de adaptar. São compatíveis ali, né, sem problema nenhum. Exatamente. Silas, tem um outro detalhe aqui da ovinocultura brasileira, e aproveitando aí, nós estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo, como eu falei aqui, esse é um bate-papo para fazer uma série aqui para maratonar, mas a gente vê que no dia a dia existe aí também, na minha opinião, até um equívoco por parte de alguns profissionais, ou mesmo de produtores, de comparar Brasil com Nova Zelândia, Brasil com Austrália, ou comparar Rio Grande do Sul com a região Sudeste, a região Sudeste com a região Nordeste. Quer dizer, são regiões que têm cada qual a sua particularidade, com a sua eficiência, com a sua condição, mas não dá para comparar uma coisa com a outra, né? Não dá para comparar, né, Luciano? Porque tem que olhar a questão de evolução da atividade, né? Um comentário que a gente pode fazer aqui, pegando aquele comecinho da nossa conversa de mentalidade de empreendedor, o que eu falo, eu acho que vai clarear bastante essa questão de comparação, tá? Primeiro é assim, é uma tradição na questão de produção animal. Quando eu falo tradição, não é a tradição de que, uma tradição familiar do negócio, tá? Mas uma tradição de mentalidade. Então, se a gente hoje buscar produtores da Nova Zelândia e trazer para o Brasil, e buscar produtores do Brasil e levar para a Nova Zelândia, se a gente fizer uma comparação aqui, tá? Prática do negócio, eu tenho certeza que os produtores de lá que vierem para cá, a produtividade aqui vai aumentar muito mais e a de lá vai diminuir. Então, o que eu quero falar? Não está só no cenário. Claro que a Austrália, Nova Zelândia tem todo um perfil ali, né? Da pastagem, essa questão genética, tudo, mas principalmente o produtor que está à frente do negócio. O que a gente tem que trazer de lá? Os resultados positivos, né? Essa experiência e também a genética. Né? A linhagem genética que vem de lá hoje é possível de ser usada aqui no Brasil, mas sempre o produtor usa com sabedoria. Não adianta nada você investir 10 mil reais no reprodutor, chegar a soltar ele lá e mandar ele fazer o serviço sozinho. Entendo. Vou tocar num ponto polêmico aqui, o dedo da ferida, né? Não nosso praticamente, mas de quem está na atividade, que é a questão de raça, né? Raça, futebol e religião, cada um tem o seu, né? A predileção ou a preferência do produtor tal. Mas, de fato, nós temos que buscar sempre o foco, né? Se o meu foco é produzir carne, quais as raças, quais os cruzamentos que vão me permitir ter os melhores indicadores? Como é que você vê hoje essa questão da comercialização de reprodutores e essa disputa entre associações de raça, a raça A é melhor que a raça B, que é melhor que a raça C, etc., sem ter um embasamento com indicadores, de fato, que vão permitir a tomada de decisão do produtor? Como é que você enxerga isso? Luciano, isso aí, igual a ovinocultura é uma paixão, né? Dentro dela tem essa questão de raça que cada um quer defender a sua. Mas como a gente olha com uma visão empreendedora do negócio, é sempre entender, é repetitivo isso, mas é justamente olhar para o seu cenário.
tá? E quando for buscar algum reprodutor ou uma linha base ali de matriz, procurem propriedades que realmente produzam, tá? Fato. O que a gente tem hoje é uma questão também de hobby, né? Tem uma parte de hobby da ovinocultura que ela se encaixa lá. Mas o que tem que ficar atento, produtor, é o seguinte: tem muita linhagem genética, que quando você vai ver a linhagem genética, a pessoa tem 2 animais, dá banho no animal e ele está no quintal de casa. É hobby, né? É pet, né? Não é negócio, né? Exatamente. Aí você pega um reprodutor desse, solta ele para andar debaixo do sol, fala que tem genética XY. Não sai do lugar, né? Isso não vai sair do lugar. É então sempre procure resultado. Tem uma cabanha interessante, com alta produtividade, vai lá entender qual é a raça que ele usa, né? Importante definir o foco, né? Se o meu foco é lã, se o meu foco é leite, se o meu foco é carne, que raças eu tenho, que cruzamentos eu tenho, qual que vai ser o manejo, né? Buscar esses animais que realmente tragam o resultado daquele foco que eu quero dar, né? O importante é isso, né? Isso. Ou é gancho, ou é balanço, ou é balde, né? Leite, né? Exato. Ou é lã, né? Tem que ter E olhar esse foco, também, né? por exemplo, se você já tem o seu rebanho de matriz hoje, tá? Existem raças de porte maior e de porte menor. Se o seu rebanho é formado por matrizes menores, se você buscar um reprodutor maior, muito grande, pode ocorrer um erro. Sem dúvida. Tá? Vai ter problema de aparição, enfim. Então, é uma transição, mas eu quero trabalhar com essa raça. Então, talvez é o momento de você trazer algum lote de matriz um pouco maior e fazer nesse ajuste e tal. Claro. Mas esse ponto é o quê? É para corte a sua produção? Existem raças totalmente definidas para corte. Com certeza, é verdade. E aí entender o que se adapta melhor à realidade do produtor, com o manejo que ele tem, com a alimentação que ele tem, com o clima que ele está trabalhando, para ver efetivamente. E aí nada mais do que buscar experiências de quem já está na atividade, né? Você visitar, né? Conhecer, visite, converse com os profissionais, é a consultoria técnica que vai te dar aí pelo menos um rumo para começar a tomar essas definições, né? Isso, é essa oportunidade que você está trazendo através da expedição, né? Que visitando diversos produtores aí em diferentes regiões do Brasil, você permite que a pessoa da casa dela, ela consiga ver o que funciona, o que não funciona, né? E pensar sempre assim, mas eu gosto muito dessa raça. Então, defina um projeto que vai caber aquela raça lá dentro. Claro, é verdade. Tá? Isso aí que... E outra coisa é assim, vestir camisa de raça, eu acho que, infelizmente, quem mais perde no estudo é o ovinocultor. É verdade. Eu costumo falar o seguinte, a minha ovelha, eu faço uma brincadeira nos cursos que eu faço do Senar, que a minha ovelha tem que ser roqueira, tem que ser YouTube. A turma fica todo mundo me olhando meio duro, fala, esse cara de Barbacena está internado lá. Eu falo que ela tem que ter úbere e útero, ela tem que gestar um cordeiro e parir e tem que desmamar o cordeiro bem. Agora se ela é preta, marrom, amarela, aí é peso, é gancho, é resultado, isso que importa. Né? Isso. E a gente sabe esse é o foco, né? Que dentro da mesma linhagem genética tem os animais bons e tem os animais ruins. Não é porque é uma raça tal que todo mundo vai ser bom. E aí a questão de seleção aí, de novo, né? Indicadores para você saber quem fica e quem sai, né? E aí a gente vai rodar e vai cair no mesmo ponto, que é o quê? Faz o básico bem feito, você mapear o seu rebanho, né, e conseguir entender que essa genética é a melhor para o seu rebanho. E aí um outro ponto, Luciano, que eu discutia esses dias de genética, é também clarear para o produtor que qual é a melhor genética para o meu plantel? É aquela genética que foi criada no seu cenário. Sim, né? Sem dúvida. A genética hoje não é só uma raça A. Claro, ela é um cruzamento ali dentro, verdade. Né? Olhando principalmente para o cruzamento industrial aí de cordeiro para corte. A genética hoje vai chegar uma hora que o seu rebanho... Qual que é a genética do seu rebanho? A genética do rebanho é metade tal e metade Y. Né? E essa heterose ela é importante, porque ela traz das raças ali características que ao longo da sua seleção vai te definir um rebanho ideal, né, para aquele resultado, para aquela finalidade que você está buscando. Né? Isso, e aí aqui, né, deixar claro que a gente não está crucificando a questão genética. Longe disso. É a questão do produtor ter atenção para indicadores zootécnicos antes de definir a paixão da raça A ou da raça B, entender o foco e definir o que tem melhor indicador. Isso, e para a cadeia da ovinocultura é importantíssimo que tenha essas cabanhas genéticas, claro. mas as cabanhas sérias, Sim. Né, que estão entregando ali animal. Então a gente vê isso em algumas realidades, hoje um pouco menos, mas o animal com uma característica de determinada raça, mas quando vai no campo, você vê que não tem aptidão nenhuma. Ele não consegue entregar aquilo, né? Exatamente. De fato, né? Isso. Silão, caminhando para o final desse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse aqui para os criadores, né, um conselho, ou vários deles, né, mas que você deixe uma mensagem dentro daquilo que você tem trabalhado, a realidade da ovinocultura, e em especial, né, esse foco de profissionalismo que você tem batido nessa tecla com muita persistência, com muita insistência. Eu quero aqui dar o meu testemunho, né, e aproveitar esse espaço aqui com o Silas, que quiçá o Brasil tivesse
mais 10 silas em cada região para poder ter esse foco do profissionalismo com a atividade da ovinocultura. Silas é um zootecnista, um colega zootecnista, mas focado no profissionalismo. Ele quer que o produtor tenha resultado, ele quer que o produtor acerte, né? Não é dar consultoria por prestar consultoria, não é o resultado financeiro da consultoria, mas é o resultado do produtor que vai trazer o resultado financeiro da consultoria. Eu queria te parabenizar, Silas, por esse perfil que você tem. Eu tenho ouvido de muitos produtores por onde eu já passei, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que são seus clientes, que têm elogiado o seu trabalho por conta desse foco profissional que você tem trabalhado, né, de puxar a orelha do produtor, de mostrar ao produtor o que ele tem que fazer, não é trazer, vender uma lote na lua, né, vender uma coisa que não é a realidade do produtor. Então, parabéns pelo seu profissionalismo, por essa dedicação de trazer uma ovinocultura profissional para o Brasil, que é isso que nós precisamos. Eu queria que você deixasse sua mensagem aí para os criadores. Beleza, Luciano. De novo, agradecer a oportunidade aí. Prazer. É importante estar com um colega aqui da área, zootecnista, né? Também reforçar a importância da zootecnia dentro do sistema de produção. Muito. Né? Ela veio para poder evoluir aí a cadeia produtiva. Até hoje ainda, né? A gente fala que eu sou zootecnista, a pessoa assusta, né? Acho que trabalha no zoológico, né? Mas não tem nada disso. Pode até trabalhar, né? Mas não... Exatamente, não necessariamente. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para você que está assistindo a gente, que é ovinocultor ou quer entrar na atividade, é justamente isso. Primeiro você vai olhar no espelho e vai responder. Você quer ser ovinocultor ou você quer ter ovelha? Eu acho que essa é uma pergunta boa de responder. A partir do momento que você teve clareza nisso, você já vai diferenciar a questão de investimento. É verdade. Então eu estou investindo porque eu quero ter retorno. É verdade. Tá? E outra coisa é aqui, também falo isso bastante para os meus clientes. A consultoria, para mim, ela tem tempo limitado. Por que isso que eu falo? Porque o meu objetivo, e o objetivo do OvinoPro também é esse, é transformar a ovinocultura nacional através do conhecimento. Claro. Então a consultoria ela vem para quê? Para te dar toda a base e toda a capacidade de gerenciar o seu negócio sozinho. Ah, então quer dizer que a consultoria eu vou ter um tempo, depois eu não tenho mais? Não. Eu estou falando o seguinte, hoje na consultoria o meu trabalho forte da consultoria são 6 meses de trabalho. Ali eu trabalho intensivamente com o produtor, aplicando, claro, ensinando, implementando tudo. Depois desses 6 meses, são ações pontuais. Você vai fazer uma mamada controlada ali. Exatamente, exatamente. E aí chegando nessa parte de seleção, porque depois que todo o manejo está estruturado, todo mundo entende o processo ali dentro, eu acabo atuando de maneira, talvez, por exemplo, 2 vezes por ano. E até mais cirúrgico, né? Com pontos mais pontuais, de análise, de gestão, de entender como é que foi o ciclo, o resultado, alguns ajustes necessários nesse meio do caminho, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Para poder pegar todos esses dados, trabalhar eles, né? Okay. E falar, ó, a seleção aqui melhor é tirar esse animal, chegar nesse determinado número, fazer um ajuste nutricional. Perfeito. Mas, produtor, olha para a consultoria como um parceiro no seu trabalho. Não olha para o consultor como uma pessoa que quer entrar na sua propriedade e só quer receber o dinheiro dela, né? E aí nós temos que separar o joio do trigo, né? Buscar os profissionais que têm esse comprometimento, né? E de novo eu reforço aqui o nome do Silas, como tem outros colegas que estão trabalhando aí com consultoria, com muita seriedade, com muita responsabilidade, é a gente prestigiar esses profissionais, que naturalmente aqueles que vêm só para vender uma ideia vazia vão sair do mercado naturalmente, vão ficar aqueles que têm responsabilidade, porque a gente, enquanto zootecnistas, eu sempre falo da questão ética profissional. Isso. Nós estamos trabalhando com o dinheiro do produtor. Então, na hora de dar assistência, dar consultoria, a gente sabe quem vai gastar na realidade lá na ponta é o produtor. Então, ele tem que contratar pessoas que tenham esse entendimento e esse comprometimento, né, Silas? Isso, e pensar assim, o investimento não é baixo. É verdade, não, é verdade. Um dinheiro significativo. Sim. Que é colocado dentro da atividade. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade do técnico que está à frente, né, dessa ovinocultura. Perfeito. Silas, quem quiser fazer contato com você, tem um Instagram, um telefone de contato, como é que funciona aí para a gente poder deixar para quem está nos acompanhando? Bacana. Bom, para poder falar comigo e falar com o OvinoPro, tem o Instagram do OvinoPro, que é @OvinoPro. Ok. Para você que ainda não tem o aplicativo OvinoPro, eu convido a fazer o download dele nas lojas de aplicativo, é simples, busca lá por OvinoPro, e dentro do aplicativo tem um botão Fale com o Zootecnista, onde você vem direto ali conversar comigo, tirar dúvidas. E bacana também para você, que você vai ter um período grátis do aplicativo para poder testar as funcionalidades, porque ele já vem carregado com uma fazenda modelo ali, e aí você vai conseguir fazer análise de todas as fases do ciclo de produção e saber o quanto isso vai te ajudar
e aí fica esse contato direto para poder conversar comigo e com o pessoal do time do Ovinopro. Acessando lá o Ovinopro, já vai direcionar para você e para a equipe que está aí. Então, você que está acompanhando, segue o link aqui, né, do Instagram, e também segue aqui o link para que você tenha acesso aí ao aplicativo, que você possa conhecer os detalhes e ter acesso ao nosso colega Silas para acompanhar, né, e virar o seu parceiro do negócio aí na Ovinocultura. Silas, obrigado pela oportunidade, mais uma vez parabéns, vamos nos encontrando aí, falando mais da ovinocultura, sempre da ovinocultura profissional. Você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, nos siga aí na página do Instagram e do Facebook para você ver o dia a dia da expedição e os vídeos completos dessa entrevista você acompanha no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado, pessoal, um abraço aí.